Olá, sejam muito bem-vindos à quadrilogia Reversão de Tendências Políticas e Econômicas. Nessa quadrilogia, nós elegemos 3 pares de países que tiveram as suas histórias totalmente remodeladas em questão de poucas décadas. Enquanto um saiu de uma extrema pobreza e hoje desponta aí como um ícone internacional, o outro, então, saiu de uma situação mais privilegiada e hoje afunda na pobreza ou no subdesenvolvimento. No vídeo passado, nós já analisamos a situação das 2 Coreias, Coreia do Sul e Coreia do Norte. E nesse vídeo nós vamos analisar a situação do Catar e da Venezuela. Para essa análise, vamos lançar mão também de um mapa mental. E nós identificamos que tanto o Catar quanto a Venezuela têm como comum a sua riqueza de produtos naturais energéticos. Enquanto o Catar é rico em gás natural, a Venezuela é muito rica em petróleo. Vamos ver, então, como foi o desenvolvimento, a história de evolução desses países e dessas riquezas. Com relação à Venezuela, sabemos que em 1920 foram encontrados 360 bilhões de barris de petróleo, o que projetou o país no cenário internacional, tornando-o, em 1950, a 4ª economia em PIB per capita do mundo. Vejam só. É claro que isso atraiu muito investimento e muitas empresas estrangeiras, principalmente petroleiras. Sabemos também que em 1976 houve o boicote dos países árabes com relação ao fornecimento de petróleo, e isso fez com que o aumento dos preços do petróleo venezuelano subisse 260%. Porém, em 1980, houve uma reversão desse cenário, quando os preços caíram 50%, levando o país a contrair empréstimos. Isso porque 81% das riquezas do país são advindas do petróleo, que utilizou grande parte dessas receitas em programas sociais de cunho mais populista, visando, então, a sua manutenção do poder e implicando em altos gastos governamentais. Lembrando que em 2008 nós tivemos a grande crise financeira mundial, e isso levou, então, o país a um patamar de dívida de 37 bilhões de dólares. Atualmente, nós vemos que 79% da população vive em uma situação de extrema pobreza num país que é muito rico em petróleo. O seu PIB atual é de 83 milhões de euros, mas a sua população em relação ao Catar, que vamos analisar em seguida, é 10 vezes maior. Bom, e o Catar? O que aconteceu? Como foi, então, a sua trajetória? Ele é um pequeno país no Golfo Pérsico, lá no Oriente Médio, que foi colônia britânica durante muito tempo. Mas mesmo depois que se tornou independente, ele vivia basicamente da pesca. Em 1970, a Shell encontrou uma grande reserva de gás natural, mas não se interessou em explorar porque havia um alto custo de transporte através de gasodutos, então abandonou o projeto. Porém, em 1996, o Sheikh Al Thani, que tinha lá uma grande visão estratégica de futuro, começou a investir pesadamente para conseguir, então, liquefazer o gás. E aí, então, facilitar e muito a sua exportação. Então, houve um forte investimento em políticas de exportação, mas também houve uma diversificação desses investimentos, não só em educação como infraestrutura, no âmbito interno,
como também investimento em ações em grandes corporações internacionais. E também agora, atualmente, está se voltando para o turismo, uma vez que vai sediar a Copa do Mundo de 2022. Hoje, seu PIB é de 157 milhões de euros. Comparando, então, com a Venezuela, nós vemos que tem uma população que é 1/10 da Venezuela, porém, ele tem um PIB que é praticamente o dobro daquele país. Então, novamente, a gente vê essa situação, essa dicotomia. Um país que era extremamente pobre, que vivia da pesca, porém que teve lá uma visão mais estratégica em relação ao seu grande produto natural, então conseguiu reverter e hoje é considerado um dos países mais ricos do mundo. Já a Venezuela, riquíssima em petróleo, né, que chegou a ser um dos grandes exportadores, o quarto PIB per capita do mundo, hoje, então, graças a uma pobreza e um regime ditatorial que não favorece em nada o país. Bom, então, com isso, nós terminamos a análise da nossa segunda dobradinha, e no próximo vídeo vamos ver a análise do Canadá e da Argentina. Até lá!